Fala galera, olha só, assim é como eu ganho dinheiro, com trade esportivo. Quer aprender a ganhar dinheiro assistindo jogos de futebol e resolver a tua vida financeira? Clica no link abaixo, eu te mostro como. Olha só, e hoje eu tô falando tanto em seleção, em timaço, porque o assunto é a seleção brasileira. Logo, logo começaremos as eliminatórias. O Brasil rumo a mais uma Copa do Mundo, começando uma trajetória que é sempre árdua, não é? E por isso, a gente vai relembrar como foi o ano de 2019 para a seleção do Tite. Um 2019 para a seleção recheado de sabores. Da doce conquista continental ao amargo jejum de vitórias, passando por críticas a Tite e Neymar. Ano de transição, preocupação, as eliminatórias vêm aí. Pela frente também uma nova Copa América. E em busca das futuras metas, na última temporada o Brasil entrou em campo 16 vezes, 8 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Aproveitamento de 62,5%, 33 gols marcados e 9 sofridos. Gabriel Jesus terminou o ano como artilheiro, 7 gols, seguido por Roberto Firmino com 5, Felipe Coutinho com 4, Richarlison, Casemiro e Everton com 3 e Lucas Paquetá com 2. Todo esse retrospecto, no entanto, pode ser dividido em 2 etapas. Até a decisão da Copa América foram 10 partidas, 7 vitórias, 3 empates e 80% dos pontos conquistados. Já no segundo momento, com um ciclo renovado em 6 jogos, somente uma vitória, além de 3 empates e 2 derrotas, 33% de aproveitamento e muitas explicações do treinador. Nós estamos numa fase, terminamos a fase de oportunidades, de mudanças, modificações de sistema, oportunizar nomes, e agora termina esse ciclo para que a gente tenha a condição de projetar as competições oficiais, que aí sim a necessidade de desempenho e resultado ela fica associada. Essa é a compreensão sempre que nós temos feito. E nisso está uma série de atletas que a gente teve a oportunidade. Por exemplo, hoje, começando o jogo, tinha 6 sub-23. E depois entraram mais 3 atletas com essa. Então essa construção de uma equipe que daqui a pouco vai dando know-how, vai dando experiência, vai dando lastro, para que eles possam ali na frente estarem consolidados. É um processo que ele faz parte. Bom, nessa etapa de transição proposta por Tite, de janeiro para cá, 46 jogadores foram convocados, 27 deles estreantes. Novas caras, algumas ainda desconhecidas. Mas a principal estrela o mundo já conhece. E apesar de só ter participado de 5 jogos do Brasil em 2019, com apenas 230 minutos em campo e ter marcado somente um gol, Neymar ainda é o principal jogador da seleção. Temporada, no entanto, marcada por 2 lesões. A mais recente na coxa esquerda em outubro contra a Nigéria e a outra no pé direito diante do Catar em junho, motivo de corte às vésperas da Copa América. Naquela oportunidade, ele deixou Brasília de muletas e não bastassem os problemas físicos, ainda precisou resolver questões judiciais causadas pelas acusações da modelo Nájila Trindade e aceitar a permanência no PSG após a frustrada negociação com o Barça. Quebrar a porta aqui, só quero agradecer todo o apoio, a mensagem que todo mundo mandou, meus amigos, os fãs, todo mundo que está acompanhando. Só agradecer, obrigado pelo carinho, dizer que me senti muito amado, né? Então só agradecer o carinho de todos. Obrigado. Para resumir, um pesadelo refletido no campo, mas, ao menos na seleção, a Neymar dependência continua. Um atleta do nível, da qualidade do Neymar, a seleção brasileira e eu, enquanto técnico, não vou prescindir nunca. Pois é, mas vale lembrar que em 2019 os melhores momentos do time brasileiro vieram na ausência do craque, com a conquista da Copa América em solo brasileiro diante do Peru. Cereja do bolo, a vitória sobre a Argentina na semi numa das grandes partidas de Daniel Alves no torneio, 2-0 em BH para cima de Messi, Agüero e companhia, que deixaram o país reclamando de 2 pênaltis não marcados na partida. Pode complicado que ganar algo, pero la verdad que nos faltó. Sensação de feliz, né? Felicidade. Acho que é importante valorizar o trabalho. Eu particularmente batalhei todos os dias procurando aprender, procurando melhorar. Mas o que fica para valorizar é que nós sempre confiamos no nosso trabalho, tivemos muita convicção no nosso potencial. Prêmio, a determinação, a constância, a acreditar,
a ter fé, a ter força. E isso demonstra que o grande trabalho que estamos fazendo. Então, realização dos nossos objetivos. E juntos eu acredito que hoje a nação brasileira está muito contente pelos seus representantes. Após a Copa América, o período de experiência se tornou também a pior sequência da chamada Era Tite. Na ausência do atual dono da 10, a mítica camisa caiu no colo de Lucas Paquetá para a indignação nas redes sociais de Rivaldo, que aproveitou a oportunidade para fazer referência a Pelé, Zico, a ele mesmo, a Ronaldinho, Kaká e ao próprio Neymar. Retratação após o gol do então jogador do Milan nos 3-0 diante da Coreia. Coutinho fez o segundo de falta, o que não acontecia desde 2014. E no desfecho da temporada, 3-0 em Abu Dhabi, para colocar um ponto final na incômoda sequência de 5 jogos sem vitórias da equipe. A minha expectativa era de melhores resultados, de performance alternada. Então teve oscilações, resultados não. Hoje teve uma performance mais durante o jogo todo daquilo que a gente busca, mas o sentido maior do período era oportunidades às atletas com uma minutagem, mas e novos também surgindo e se afirmando. Vou dar exemplo, quando tu tem Paquetá que já produz mais, quando tu tem Fabinho que joga o que jogou, quando tu tem Militão que joga o que jogou, quando tu tem Lodi jogando o que jogou, tu diz assim, opa, eles chancelam. Quando tu vem Douglas que entra no mesmo jogo e tu vê e quando tu cheira o treinamento dele, tu começa a ter desses garotos também, volto a dizer, essa possibilidade futura de estar disputando com os demais, mais experientes, estar na competição oficial. E assim terminou 2019 para a seleção brasileira, que vem a 2020, olhos voltados para a Copa América e as eliminatórias para a Copa de 22 no Catar. Muito bem, e aqui no nosso telão agora a gente revisa então esses números do Tite. Ele que por alguns foi contestado, para outros ainda é a melhor opção para a seleção. Olha só, são 16 jogos no currículo de 2019, com 8 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, um aproveitamento de 62,5%, foram 33 gols marcados e o Brasil sofreu 9 gols. Aqui um resumo básico e a questão é a seguinte. No final do ano, a impressão que a seleção deixou não foi muito positiva, porque até a Copa América estava tudo bem, o Brasil conquistou um título, depois enfrentou um jejum sem vitórias e acabou vencendo a Coreia do Sul, que é a 39ª colocada no ranking de 2019. Naquele momento, quando o Brasil enfrentou a Coreia, ela estava nessa posição. E aí eu pergunto para vocês, o que esperar de uma seleção brasileira que precisa de modificações? Ulisses. Olha, Renata, precisa de muitas modificações, sem sombra de dúvidas. Eu acho assim, a seleção brasileira deixou muito a desejar. O número altíssimo de empates são 6, 2 derrotas, aceitável até. Mas o número de empates é altíssimo, são 8 vitórias, 6 empates. É um número muito alto. Eu não gostei da seleção. A seleção foi campeã da Copa América, não me convencendo, não jogando um grande futebol. Quer dizer, marcamos mal, tomamos um monte de gol, não jogamos bem. Quer dizer, o Tite parece que se perdeu um pouco nesse ano que passou, no ano de 2019. Eu espero que agora em 2020, com a seleção brasileira disputando eliminatórias, que tem um peso muito grande, uma Copa do Mundo, o Brasil, que é a única seleção que nunca ficou fora de uma Copa do Mundo, as coisas possam mudar em termos de seleção brasileira. Algumas convocações equivocadas, que não renderam nada, né, que não surtiram efeito, e um jeito de jogar futebol cansativo, um esquema tático antigo, ultrapassado. Então eu acho que é a hora de mudar muita coisa na seleção, porque senão a gente vai sofrer de novo. O que você imagina, Denilson, que ele está planejando para as eliminatórias que começam em março? Eu não acho que vai mudar muita coisa, não. O Tite é um cara muito... Ele é muito... Conservador. Ele é muito... usou a palavra conservador, mas ele é muito definido no que ele quer para a seleção brasileira. Ele terminou o ano falando de desempenho. Ele nem acompanhou muito o resultado. Só que esse ano precisa do resultado. Desempenho e resultado fundamental por causa das competições oficiais. Eu ainda continuo achando o Tite o melhor treinador que o Brasil pode ter. Apesar dos números, e aí fica a impressão, e aí aquela frase, a última impressão é que fica, porque termina o ano ganhando de uma Coreia, perdendo para a Argentina, jogando um futebol pobre, se pode dizer assim, porque a seleção brasileira não dá para ficar 5 jogos sem vencer. Uma vez, no ano passado, naquela fase
dos amistosos e tudo mais, eu conversei com o Cafu. E o Cafu lembrou uma coisa da geração dele, eu peguei parte da geração do Cafu. Ele falou assim, poxa, eu nunca fiquei 2 jogos sem perder pela seleção brasileira em 16 anos que eu vesti a camisa da seleção. Sem ganhar, né? Sem ganhar, perdão. E isso me chamou a atenção. Você falou, caramba. Então, é uma geração diferente. Eu não gosto de fazer as comparações, mas é lógico que alguns jogadores teve uma queda de rendimento. O Coutinho, para mim, foi o mais gritante nesse sentido. Terminou o ano até fazendo gol de falta, que o Brasil estava Mas acho que o Coutinho ele não caiu de rendimento só na seleção também, não dando certo no Barcelona, indo para o Bayern de Munique, não é? Isso tudo muito. pesa. Isso reflete muito. Agora, Ronaldo, a impressão que o Tite deixou nas eliminatórias para a Copa da Rússia foi a melhor possível. Quando ele assumiu a seleção no lugar do Dunga, e foi justamente no processo das eliminatórias, ele arrebentou. A seleção mudou o ânimo, mudou o estilo, não perdia para ninguém, criou uma sequência extremamente vitoriosa. Será que o Tite ainda tem Será que o Tite ainda tem essa condição de fazer o mesmo neste momento? Renata, confesso que você não me pegou de calça curta, né? No caso, a que você está usando. Estou preparado para responder. Custa menos a calça mais curtinha, mais barata. Estou preparado para responder a sua pergunta pelo seguinte. Nós aqui cobramos uma inovação na seleção brasileira. Nós aqui cobramos jogadores que estão jogando aqui no Brasil. Cobramos até os caras que estavam arrebentando no Flamengo. Os jogadores do Flamengo. Tem que estar todo mundo na seleção. Cobramos e cobramos e cobramos, só que não entendemos o porquê que a CBF até agora não mudou esse calendário. Porque a partir do momento que você tem no final do ano, a disputa desses times brigando por títulos, você não pode colocar, você não pode levar o Cebolinha, você não pode levar um Cássio, um Fagner, você não pode levar um Ribeiro, um Daniel Alves, o goleiro, você não pode. Como é que o treinador vai fazer? Vai inventar? Então, a cobrança em cima do Tite, nós pedimos aí mudanças, mas de que forma? De que jeito? Colocou o Paquetá centralizado ali contra o próprio argentino, o menino nem andava. Mas só um pouquinho, eu estou enganada ou a ordem está invertida? Porque, historicamente, os jogadores mais destacados na história da seleção jogavam no exterior. Ou pelo menos surgiam aqui um Ronaldo Fenômeno no auge. E agora a gente está falando uma coisa diferente. Olha a loucura. A gente está dizendo que os jogadores que estão na Europa ou nos principais mercados, que eles não servem tanto quanto os que estão aqui. Não, mas você vai falar que no Flamengo não tem jogadores que poderiam encaixar... Não, o Flamengo tem gente dizendo... Olha, eu ouvi isso muito no ano passado, que o time do Flamengo era melhor que a seleção brasileira que estava atuando com o Tite. E o Tite poderia convocar os caras? Não, porque eles estavam numa disputa. Mas potencial, até na Europa, jogando pelo Atlético de Madrid, e que na seleção deu conta do recado. Às vezes você tem que dar chances. Você não vai dar chance nas eliminatórias. Eliminatórias, você tem que fazer os 3 pontos. Não adianta falar assim, Tite, joga bonito agora. Não, a gente quer resultado, a gente quer ir pra Copa. Só que uma coisa eu acho que acaba atraindo a outra, Chico. O resultado e a boa performance normalmente andam juntos. Mas o torcedor, Renata, ele quer ganhar, mas ele também quer se identificar. O torcedor brasileiro não se identifica com a sua seleção. O Tite precisa desburocratizar as suas ideias. Isso? Olha, ele precisa... Eu gosto dessa terminologia. Ele precisa usar mais, repetir, duvido. Desburocratizar. Desburocratizar, porque a seleção hoje está muito burocrática. A gente olha a seleção jogar e vê realmente jogadores que são destaques na Europa não tendo o mesmo retrospecto. A seleção está igual a coletiva dele. O Paulo Roberto Martins define como a coletiva do Tite, né? Paulo? É uma resenha, é um mimimi desgraçado, é uma troca de confidências entre torcedores, entre ele. Eu vou falar uma coisa para você, para formatar a minha opinião em relação... Não, mas tudo bem. Eu volto pro Chico já. Estava indo muito longe. Para formatar a minha opinião com relação à seleção brasileira, eu vou pensar um pouquinho que falou o Ulisses com relação ao plano tático de jogo, um pouquinho que falou o Denilson com relação à motivação de alguns jogadores e do próprio Tite, o que falou o Ronaldo com relação ao calendário e o Chico pela desburocratização da seleção. A verdade é que essa seleção já deu o que tinha que dar. Eita. Você tinha o Tite num patamar, e nós cansamos de falar isso aqui, porque ele trouxe para a seleção o povo brasileiro outra vez. Ele resgatou o amor que o povo brasileiro tem pela seleção quando ele assumiu e fez a seleção jogar. Só que os mesmos jogadores que ele tem lá, e são aqueles mesmos de quando ele iniciou o trabalho dele, se desmotivaram. Não tem mais vontade de jogar na seleção.
Então é exigente, né, do torcedor, a exigência dele é que se mude alguma coisa. Pô, o país tem quantos profissionais de futebol? É duro 100 mil? aceitar, hein? Eu desculpa a palavra. Mas você discorda do Paulo? Não, é duro aceitar não, assim, imaginar, perdão, que um jogador não queira ou esteja desmotivado para ir jogar na seleção. Mas existe, irmão. O Denilson disse que falou com o Cafu. Eu também entrevistei o Cafu ano passado. E ele disse isso, que a sensação que ele tem é que esses jogadores ganhar ou perder tanto faz. Exatamente. E a gente, vê a seleção brasileira, o Cafu, vê a seleção brasileira e vê um jogador vestindo e não saber, e não ter a noção de quanto pesa essa camisa, é isso que o torcedor não aceita. E aí, Renata, quando você fala em jogadores que atuam aqui no Brasil, é porque a gente vê jogadores que atuam no Brasil ainda com essa ambição. O jogador que está na Europa me parece ter menos ambição de jogar na seleção do cara que joga aqui. Eu falei com o Marcão também. Eu falei com o Marcão, goleiro. A reação Vocês vão se surpreender. O que ele disse? Que nós vamos fazer um churrasco no final de semana. A reação do Richarlison numa convocação que ele recebeu, se eu não me engano, foi para a Copa América. Isso. Aquela reação, aquela é a reação. Aquela é a reação. Aquela é a reação. Aí então, sim. me custa acreditar, tipo, essa... será que eu vou ser convocado? Se eu for convocado, hein? Mas posso falar uma coisa? A seleção, gente, é aquela história. Hoje, quando você joga num time entrosado, num time que funciona, todo mundo naturalmente se motiva, porque as coisas estão dando certo, porque todo mundo se entende na hora de jogar. Seleção já treina pouco, só que você não espera que esses caras vão ganhar entrosamento, que eles vão aprender com o Tite. Não, eles têm que aplicar na seleção o que de melhor eles fazem nos seus clubes e nas suas vidas profissionais. E aí eu acho que tirar o melhor de cada um não é só uma questão de motivação. Eu lembro que teve uma época em que a seleção, eu nem trabalhava, nem sonhava em trabalhar com futebol, e era uma mera torcedora, e eu nunca duvidava que a seleção eu nunca imaginava que ia perder. Por exemplo, eu via ali aquela geração do Denilson, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Rivaldo. Era uma coisa assim, na minha cabeça, eu já sabia que os caras iam ganhar, e os caras iam ganhar, porque eles eram os melhores, porque eles jogavam como os melhores e porque eles se dedicavam como os melhores. Contra o Panamá, ou contra o Panamá, foi a Copa América lá. Eu acho que foi o Panamá. Honduras, que o Felipão falou, tá tranquilo. Que lateral não sobe, centroavante é devagar, os caras, lateral passando toda hora. Uma outra coisa, Renata, que Mas Honduras não ganhou a Copa do Mundo, né, Denilson? É o seguinte, o Tite, ele tentou em algum momento, está tentando em algum momento, colocar algumas caras novas na seleção brasileira, mais jovens e tal. Aí me convoca o Wesley. E eu pergunto, quem é o Wesley? Do Aston Villa. Quem viu jogar? E finalizando meu pensamento mas aí, até Paulo, sobre... eu acho que aí a gente tem que dar um ponto para a comissão técnica do Tite, que desde o início eles estão monitorando jogadores que jogam fora do país. Em vários mercados. Porque houve um momento de muita naturalização dos jogadores brasileiros que atuavam fora do país. E eles queriam monitorar esses jogadores e trazerem para a seleção para não correr o risco de perder no futuro. A minha crítica não é nem essa, é colocar o Rodrigo a 40 minutos, sendo que ele está arrebentando no Real Madrid porque ele é jovem e está chegando agora no amistoso, que é quando você tem que testar. Mas uma coisa, o Tite, Ronaldo, ele disse numa coletiva que jogadores que estão chegando não podem sair jogando, que ele não pode colocar os caras assim, porque ele precisa que os caras se adaptem, que vão entrando aos poucos. Mas aí eu não sentiu no Real. O cara fez 60 gols no Real Madrid, vai sentir o peso. Que peso pra jogar contra a Coreia do Sul, vai sentir o peso. O Renan Lodge entrou no jogo, sentiu. Parecia que estava na seleção há 5 anos. Ele vê um jogador, ele analisa e vê, esse eu posso jogar na arena, esse não. Você precisa testar um Gabigol? Você precisa testar um Gabigol? Gabigol tá jogando... O Denilson ficava no banco, entrava e fazia a diferença. Renata, você vai jogar, Renata, você vai jogar contra a Coreia do Sul. O estádio vazio... E não põe menino, porque não dá, porque ele começou agora. Gente, eu acho que amistoso é assim. Aí que tá. Se você perdeu o amistoso, mas jogar bem, não tem problema. Ninguém. Olha só. É o que eu digo. Olha, a gente viu isso o ano passado no Brasil, por exemplo, com o São Paulo e no Santos. Não ganhou título, mas o cara jogava bem, todo mundo reconhecia. É isso. É fazer um time competitivo. Seja com meninos, com mais velhos, com qualquer um. Mas com aqueles que vão dar um resultado. Não resultado só de conquistar 3 pontos. Resultado de mostrar bom futebol. Vou dizer mais, a roupa da Ana Paula Padrão, que estava lá no Masterchef, você pegou errado, menino, porque essa calça tá com você. Então você gosta de futebol? Eu também adoro futebol. Eu passei a gostar mais ainda quando eu fiz do futebol
a minha fonte de renda extra. Tá vendo o link aqui abaixo do vídeo? Entra nesse grupo, porque lá eu vou te mostrar como eu e os meus alunos temos lucrado diariamente de 50 a 100 reais de forma muito tranquila. Entra lá que você vai ter acesso ao meu curso, a sala de sinais e a mentoria diária. Mesmo que você não saiba nada sobre apostas, eu vou te ensinar do zero e te fazer colher muitos lucros. Confere lá.